Se você está aqui para ver quem tem o vestido mais bonito ou o discurso mais emocionado, talvez esse vídeo não seja para você. Agora, se você quer entender por que o Oscar 2026 já nasce como uma das edições assim, mais injustas e mais burocráticas da história, ou se você quer desmontar a engrenagem comigo e ver onde é que o cinema realmente respira fora dessa bolha de mármore, então te prepara, porque a partir de agora a gente vai falar a verdade que o tapete vermelho tenta empurrar para debaixo dele mesmo. Fala, galera do bem! E é isso! Imagina você uma sala onde as decisões assim, mais importantes sobre a cultura mundial não são tomadas com base no talento, mas no medo. O medo de se tornar irrelevante, o medo de perder o controle da narrativa, enfim. No dia 15 de março, quando as luzes do Teatro Dolby se acenderem para a 98ª edição do Oscar, o que você vai ver no palco não é a celebração da arte, é um exercício de sobrevivência institucional. O Oscar 2026 ele não é sobre quem fez o melhor filme, é sobre qual a história Hollywood decidiu que precisa contar para continuar acreditando na própria importância. Resumindo, é isso aí. De um lado, a gente tem o cinema que pulsa, que arrisca, que sangra, sabe? Filmes que desafiam a nossa percepção, atores que entregam a alma no silêncio. E do outro, existe a máquina de prestígio, aquela engrenagem bilionária ali de lobby, de jantares em Beverly Hills, anúncios de página inteira na Variety, enfim. E em 2026, a máquina vai vencer outra vez. Ela vai atropelar a sutileza do Paul Mescal, né, para premiar o esforço visível. Ela ignorou o frescor pop da Ariana Grande por puro elitismo, enfim. E mais uma vez, ela vai confinar o gênio do Wagner Moura ao puxadinho das categorias internacionais, como se o talento brasileiro precisasse de um visto especial para sentar na mesa principal. É claro que nesse quesito eu torço para estar redondamente enganado, né? Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer na cabeça de um votante da academia. Em tese, o que está sendo ensinado para a gente é o seguinte: aceita o resultado da academia como a palavra final. Mas o que acontece quando o mérito, na verdade, disso tudo se torna um detalhe diante da conveniência política? O que acontece quando o correto, né, acaba matando o visceral? Hoje eu não vou te apresentar uma lista de nomes que ficaram de fora, eu vou te mostrar a anatomia do golpe. Eu vou te provar como é que o favoritismo do Paul Thomas Anderson e a coroação do Timothée Chalamet são movimentos friamente calculados ali de um tabuleiro que já estava montado muito antes da primeira claquete bater. Porque existe uma mentira confortável que a gente conta todo ano, que é a seguinte: o Oscar é o auge do reconhecimento artístico. Galera, em sã consciência, alguém acredita nisso? Em 2026, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas não está premiando cinema, ela está operando em modo de gestão de danos. O que está em jogo ali, né, nessa 98ª edição, não é quem dirigiu ou qual é o melhor filme que entregou a melhor atuação da vida, enfim. O que está em jogo é o prestígio institucional. A academia ela se tornou um sindicato acuado e que tenta assim, desesperadamente provar que ainda é o centro do universo cultural, enquanto o mundo lá fora já mudou de canal. A gente vive um paradoxo. De um lado, a gente tem os blockbusters de autor, né, como Pecadores, do Ryan Coogler, tem vídeo aqui falando sobre esse filme, e que tenta arrombar a porta da relevância técnica com 16 indicações, mas são barrados no baile das categorias principais, eu não sei porquê. E do outro, a gente tem o streaming, que despeja caminhões de doletas em campanhas de lobby que fariam um político de Washington morrer de inveja. O Oscar de 2026 é um teatro de sombras. É o ano em que o correto atropelou o visceral. A conveniência política de premiar filmes que parecem importantes venceu a coragem de premiar filmes que realmente são importantes. Daí você vai me perguntar, tá, Lud, beleza, mas qual é o preço disso? Muito simples, galera. A gente vai assistir ao sacrifício dos maiores talentos do ano no altar do conservadorismo. Vamos abrir a ferida aí mais um pouquinho e expor um pouco mais dessa temporada. O Paul Mescal em Hamnet, por exemplo. Por que raios um dos atores mais viscerais da geração dele, entregando a performance mais devastadora do ano, foi deixado de lado nessa premiação aí do Teatro Dolby? A resposta é uma doença crônica da academia que eu chamo de patologia do grito. O Oscar ele desaprendeu a premiar o silêncio. Para os votantes ali, né, na sua maioria atores de uma escola mais clássica, mais histriônica, a atuação só existe se tiver assim, esforço visível. Eles querem a veia saltada no pescoço, choro convulsivo, aquelas próteses faciais gritando "eu sofri por esse personagem", enfim.
E o Paul Mescal, no Hamlet, ele faz exatamente o oposto. Ele subtrai, ele atua no micromovimento, no desvio do olhar, na dor que não consegue ser dita, enfim. E aí, no momento em que esnoba um super ator como esse, a academia manda um recado super perigoso. Não interessa pra gente a sua alma, interessa a sua ginástica emocional. Se a gente for esmiuçar o caso da Ariana Grande em Wicked, então, aí é assustador. Muita gente vai dizer, mas é só um musical, ela é uma estrela pop e tal. Pois é exatamente aí que mora o elitismo. Existe um purismo tóxico na ala dos atores que funciona como um pedágio. Você pode ser a maior estrela do mundo, mas se você não pagou seus pecados no cinema independente ou no teatro dramático e tal, você não é convidada para a mesa principal. A Ariana Grande, ela entregou uma Glinda que equilibra o humor cartunesco com uma solidão existencial super profunda, mas para o Oscar ela continua sendo só a cantora ocupando o espaço de uma atriz de verdade. É o teto de vidro do pop, sabe como é que é? É a prova de que Hollywood ainda é um clube de campo que escolhe quem pode ou quem não pode trocar de figurino. E agora a gente vai trazer a conversa para o nosso quintal, né? Para o quintal de casa. Wagner Moura em Um Agente Secreto. Eu não acho que tenha sido a melhor atuação da carreira dele. Tem um vídeo aqui onde eu explico melhor o porquê de tudo isso. A crítica internacional aclamou, as casas de aposta, né, apontavam a subida. Por quê? Porque o Oscar ele opera em uma lógica de cota de diversidade controlada. Eles até aceitam o ator estrangeiro quando ele performa o clichê que Hollywood espera, ou seja, aquele vilão suado, o herói histriônico, a vítima indefesa, enfim. E o Wagner ele entregou uma performance cerebral, contida, técnica, sabe, uma atuação que rivaliza com a frieza de um Daniel Day-Lewis, por exemplo. E é aí que dá a tela azul. Sabe, o sistema trava completamente. Hollywood não sabe o que ele faz quando um ator latino se recusa a ser um estereótipo. Eles preferem indicar o filme melhor filme internacional, que é o famoso puxadinho do Oscar, do que admitir que o melhor ator do ano não fala inglês como a primeira língua. Resumindo, é isso aí. E o mesmo vale para o Kleber Mendonça Filho. O Agente Secreto não é só um filme, ele é um manifesto de linguagem e isso é inegável, apesar das minhas reservas. Enquanto os diretores americanos estão presos naquelas estruturas ali de roteiro de manual e tal, o Kleber desafia a montagem e o tempo. Mas premiar Kleber ou Wagner nas categorias principais seria admitir que o eixo de criatividade do cinema se deslocou. O Oscar usa a categoria de filme internacional como uma zona de contenção. Eles te dão o tapete vermelho, mas não te dão a chave do cofre, sabe? É a verdadeira diplomacia do entretenimento. Eles te convidam para a festa, mas tu não pode chegar perto da mesa da comida. Tudo indica que 2026 é o ano do Paul Thomas Anderson, e aqui eu preciso que vocês entendam a mecânica do voto de culpa. O Oscar ele é viciado em corrigir erros do passado com prêmios no presente. Eles ignoraram o Paul em Magnolia, deixaram passar batido no Sangue Negro, fingiram que não estavam nem aí quando ele estreou o The Master. E agora, com uma batalha após a outra, a academia sentiu que precisa limpar a consciência, meio que limpar a barra. O problema é que quando você premia um diretor pelo conjunto da obra dentro de uma categoria competitiva, você está cometendo uma nova injustiça com quem realmente inovou nesse ano. O prêmio de direção ele deixa de ser sobre técnica de 2025 e 2026 e vira um pedido de desculpas histórico. É seguro, é confortável, mas é profundamente injusto com o frescor de nomes como Ryan Coogler, do Pecadores, ou a própria Chloe Zhao, pelo Hamnet. E no meio disso tudo, a gente tem a coroação do Timothée Chalamet, em Marty Supreme. Não se enganem, a vitória do Chalamet não é só sobre a atuação dele como um jogador de ping-pong, é sobre a indústria escolhendo seu novo Golden Boy. O Hollywood precisa, na verdade, de um rosto que conecte a era de ouro do cinema com a geração Z. E o Chalamet é o herdeiro perfeito, ele tem o respeito da crítica, o engajamento das redes sociais. Premiar o cara nesse momento é um movimento de marketing da academia para dizer, olha só, nós ainda somos jovens, nós ainda temos relevância. É a consagração do inevitável, sabe? E no Oscar, quando alguma coisa se torna inevitável, a arte vira só um detalhe. O fato, galera, é que no final da noite de 15 de março, os Tio Chico vão ser entregues. Uma batalha após a outra, com certeza vai sair como grande vencedor. O colosso técnico, que ninguém ousou desafiar, vai ser o grande vencedor, com quase toda certeza. Mas a história do cinema é escrita em duas vias. Existe a via dos vencedores, que fica registrada ali nos livros recordes e tal, e existe a via dos inesquecíveis, que fica registrada, aqui, na nossa memória. Daqui a 10 anos, ninguém vai se lembrar da precisão técnica de cada cena de uma batalha e tal, enfim. Mas a gente vai lembrar do vazio que rolou com o silêncio do Paul Mescal, da ousadia do Wagner Moura em não ser o que a galera americana esperava dele,
E a gente vai lembrar de como Pecadores fez o sangue pulsar de um jeito que nenhum drama de época conseguiu até então. O Oscar 2026 é o ano da segurança institucional, é a vitória da estrutura sobre a alma, da estratégia sobre a emoção, enfim. Eles escolheram os filmes que mantêm o sistema funcionando, não os filmes que desafiam o sistema a ser melhor, né, a melhorar cada vez mais. E é por isso que canais como o Papo no Set existem, porque se a gente não apontar para essas engrenagens, a gente acaba acreditando que o mérito é a única bússola de Hollywood. Na verdade, não é. No fim das contas, essa cerimônia do dia 15 de março ela vai passar. Os vestidos vão ser devolvidos para as lojas, as joias também, os discursos de agradecimento vão para a gaveta da memória e os tios Chico vão acumular poeira em cima de alguma estante chique lá de Beverly Hills. O Oscar 2026 ele pode até conseguir entregar todos os prêmios para os favoritos da indústria, mas ele não consegue controlar uma coisa: o tempo. A história do cinema é um cemitério de vencedores esquecidos e um panteão de esnobados que se tornaram imortais. Hitchcock, por exemplo, nunca venceu um Oscar de direção. Kubrick também nunca venceu. Fernanda Montenegro foi solenemente esnobada em Noite de Gala, enfim. O que define a grandeza de uma obra não é o selo da academia, mas a forma como ela sobrevive no peito de quem assiste. E esse ano o Oscar escolheu o caminho mais fácil, infelizmente, que foi o caminho da segurança, da logística, né, do lobby, enfim. Galera, eu não faço esses vídeos para prever vencedores, eu faço para que a gente não perca a capacidade de enxergar a arte por trás do marketing. Se o Paul Mescal não vai subir no palco, se o Wagner Moura foi ignorado, se o Kleber Mendonça continua sendo o convidado que não pode sentar na mesa principal, o problema não está neles, o problema está na moldura, sabe? E não na tela. E agora a conversa é com você. Se você chegou até o final desse vídeo, você com certeza faz parte da resistência. Você é quem ajuda a manter o cinema vivo nesses momentos em que a indústria tenta transformar tudo num balanço financeiro. Quem foi teu maior injustiçado aí desse ano? Qual foi o filme que teve mais medo assim, de olhar nos olhos assim, esse ano e tal? Escreve aqui embaixo. Eu leio tudo e é exatamente no debate de vocês que a gente entende o que realmente importa. Super obrigado aí por valorizar o cinema que pensa, que questiona, que incomoda. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é da casa, ativa o sininho, porque uma coisa eu te garanto, a gente se vê no próximo set.